A Satiko me ligou, viu, Betinha, para agradecer, porque deve ter chegado agora a segunda leva, né? E a Milko-san também me ligou um dia aí, mas eu estava em reunião e estava em reunião no WhatsApp, entendeu? Então não dava nem para atender o WhatsApp. E ela me ligou. Aí eu mandei a mensagem, né? Eu estou em reunião. Quando me liga de novo, eu falo, gente, o povo não entende. Aí eu mandei para ela, não posso atender. Aí eu não consegui falar com ela, mas de certo era para agradecer as mensagens, né? Então, e aí ontem a Satiko falou assim para mim: ai, pastor, eu tô sentindo tanta saudade, né? Eu falei, eu sei, mas não pode vir. Não vamos abrir ainda. É difícil. Ah, mas não tô mais aguentando ficar em casa. Eu falei, ah, mas vai ter que ficar até sair a vacina. Enquanto isso, a gente, né, estamos se cuidando e vamos aguentar. Tá, Ela então. não consegue entrar? Será que ela não consegue entrar, né? Então, aí eu comentei que a gente está fazendo o grupo, né, o culto online e também estudo bíblico. Aí ela falou que ia falar com a Andréia para ver se ela conseguia pôr, porque a Andréia está no grupo, acho que ela está, né, no grupo da igreja. Então eu falei, ah, então fala para ela, se vocês forem assistir do celular, tem que abaixar o aplicativo. Se não, se for pelo computador, dá para ir direto, né? Expliquei mais ou menos para ela. Ela falou que ia falar com a filha. Vamos ver, né? Como ela ligou ontem, então não sei, hoje não vai entrar. Tá. Vou falar sobre um assunto que na verdade não é um assunto muito fácil e não é toda a resposta sobre esse assunto, tá? Que é sobre a depressão. E vamos ver um pouco como que a Bíblia fala sobre isso. Ok. Esse é um dos salmos que eu vou citar, né? Que fala assim: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente o teu Deus. Onde está? Salmo 42, 3, né? Alguns, né, querem colocar que querem ficar colocando tudo sobre um prisma que é o do pecado, que a pessoa está sofrendo de depressão por causa de pecado. Alguns ficam tentando acusar e julgar, né, a causa do outro, mas cada pessoa é diferente uma da outra, então nem todas as causas, né, da depressão são as mesmas e para cada pessoa é uma forma diferente de lidar com as situações difíceis, né? Então, a gente vai ver algumas coisas, tá? Então, não é uma resposta completa, vamos dizer assim, porque tem muitas coisas, então eu peguei só algumas, né? Que a gente vê com mais frequência, tá? Então, assim, é um assunto que também não dá para a gente fechar. É um assunto que tem muita coisa que a gente poderia colocar mais tarde, né? Tá? Então, é uma pincelada sobre isso. Então, vamos lá. Entendendo a depressão. Pode ser que a depressão seja uma. Na verdade, hoje a gente fala assim, não é só uma tristeza profunda, né? Mas é uma característica da depressão, é essa tristeza profunda, que às vezes não sabe nem de onde veio, né? Por que está sentindo tanta tristeza? E muitas vezes deixa a pessoa prostrada, deixa a pessoa
assim, sem iniciativa, né? Aí vem o outro que seria um desânimo acentuado, né? Salmo 142:4 fala assim: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Então, assim, é aquele sentimento, né, de solidão, de incompreensão, e para quem está assim na depressão é muito intenso, né, esse sentimento de, de ninguém tá ligando para ela, né, e de não ter nenhuma esperança, né, para as coisas, tá? Também assim, às vezes a gente só consegue perceber alguns sintomas. Eu lembro que quando eu passei pela depressão, eu não conseguia identificar que estava com depressão. Depois de acho que uns 2 ou 3 anos que eu já estava melhor, foi que eu falei, nossa, acho que naquele período lá, acho que eu estava com depressão. Eu lembro que eu fazia as coisas, eu já estava de licença, mas eu fazia as coisas e eu não conseguia acreditar mais em mim. Achava que eu não tinha mais valor para nada, né? E mesmo fazendo as coisas, entendeu? E conquistando algumas coisas, mas mesmo assim era um abatimento mesmo profundo mesmo, né? E naquela época eu fazia as coisas meio, parece no automático assim, sem perceber, sem pensar. Acho que eu só ia indo, né? Mas depois de um tempo falei, acho que eu estava com depressão, né? Então eu vou falar agora a próxima, que são as causas, mas são tantas que podem ser as causas. Então, se tiver alguma coisa que faltando, ó, é muita coisa que eu coloquei, mas ainda tem mais coisas porque cada pessoa é diferente, né? Aquilo que dói em mim não pode não doer no outro, mas o que dói no outro pode não doer em mim, tá? Então, assim, as causas são N. Comecei aqui com doenças, com seus problemas, né? Eu por causa da tireoide, alergia, hipoglicemia, né? Se você, né, depender, as mulheres no período pré-menstrual, para outras mulheres do pós-parto, então algumas coisas que podem causar, né, a depressão, tá? E vários outros tipos de enfermidades, né, doenças que pode trazer um abatimento, né? Aí coloquei aqui o uso prolongado, as medicações, que é o uso prolongado, né? Alguns tratamentos, como quimioterapia, outras medicações fortes, né? Que pode te abater também, tá? Quando você experimenta a perda de pessoas queridas. Então, pode causar depressão nas pessoas em graus diferentes para cada pessoa, né? Tem gente que consegue lidar melhor com as perdas, mas sem julgamentos, tá, pessoas? Porque cada pessoa é diferente, então lida com dessas coisas diferentemente. Pessoas que estão com desajustes financeiros, a falta de emprego, situações que você não consegue controlar e que você também não consegue resolver, então pode estar causando também depressão, tá? Se você tiver um rompimento de relacionamentos, quando tinha muita dependência, né? Quando tem alguma coisa assim complicada, né? Nos relacionamentos, também pode causar depressão. Experiências difíceis na sua infância, maus tratos, abuso físicos, verbais,
né, e outros tipos de traumas que você pode ter presenciado também é um fator que causa depressão. Uso de drogas, nem preciso falar, né? A alteração no corpo todo, na mente, no espírito e tudo mais. A alteração nos seus níveis de serotonina, né? Então, com a falta dela, né? O seu cérebro vai ter que é onde o cérebro sabe se você está bem-estar ou não, né? Então, se você tem essa falta, vai ter alteração no seu humor, alteração né, naquilo que você está sentindo, tal, no seu emocional. Também um desequilíbrio nos seus neurotransmissores pode causar as pessoas sentir depressão, tá? Problemas, né, de receber informações no seu cérebro pode causar depressão. Não vou falar muito aprofundadamente porque não é a minha área, né? Aí os médicos podem nos ajudar. E também o pecado não confessado. Quando você carrega, né, a culpa e tudo mais em consequências daquele pecado que você às vezes fica escondendo, e então você acaba sofrendo e podendo levar na depressão, tá? Então, são várias, pode ser outras que eu não citei aqui, né, que também pode estar causando depressão. Vamos ver dentro da Bíblia algumas pessoas que passaram por essa experiência de depressão. Quando pensei nesse tema, a primeira pessoa que veio na nossa cabeça é Elias, tá? O Elias, então se você quiser abrir lá em 1 Reis, capítulo 19, de 1 a 18, ele enfrentou, né, os 450 profetas de Baal, e não foi muito fácil, né? Mas ele teve que enfrentar sozinho os 450 profetas de Baal. Deus revelou e mostrou ali, provou o seu poder através do profeta. Ele era um homem de extrema fé, né? Mas ele passou por se você olhar ali, versículo 2 a 3, ele teve um cansaço físico, né? E um esgotamento que trouxe para ele depressão, tá? Então ele fugiu porque ele não achou ninguém que pudesse ajudá-lo, um amigo que pudesse dividir as cargas com ele. E no versículo 4, a gente vê que ele perdeu essa capacidade de reagir. Então, ele ficou prostrado e pediu para Deus, para que Deus desse a morte para ele. Então, aqui mostra que se a gente não cuidar do nosso físico, né, dos nossos limites, quando a gente está cansado, quando a gente, né, precisa descansar, se você não está dormindo direito, se você tem uma pressão no seu trabalho, tudo isso vai juntando e vai te levar num profundo cansaço, né, num esgotamento mesmo, que pode te levar numa depressão. No caso de Elias, ele até pediu a morte. E não vem falar assim, porque ele é crente, né, porque ele tem Deus, então ele está forte. Ele era profeta do Senhor, trazia as mensagens, tinha extraordinária fé, mas mesmo assim o cansaço tomou, a ponto dele pedir para Deus tirar a própria vida dele. Então, eu acho que, assim, quando as pessoas falam, não, né, cristão nunca sente depressão, já é um peso que o outro põe em cima do sofrimento da pessoa.
Então, a gente tem que tomar cuidado, né, com essas coisas, porque às vezes a gente está meio que menosprezando o sofrimento de outras pessoas, tá? Uma coisa que você consegue lidar bem, nem sempre o outro consegue. Por exemplo, eu sou uma pessoa que aprendi que eu consigo suportar muita dor, muito resistente à dor, né? Então, se eu vejo uma pessoa, por exemplo, meus amigos, lá no seminário, os homens contavam cada história, eu falava, gente, vocês são muito mole. Né? Tipo assim, um amigo meu disse que ele chutou o pé da cadeira e bateu o dedinho e ele falou, ai, tô sentindo muita dor, vou desmaiar, e desmaiou, entendeu? Cada um lida diferente com sua dor, né? No meu caso, eu tenho essa resistência e fiz um exame chamado eletroneuromiograma que detecta, né, a dor dos seus nervos, e ele falou para mim que as mulheres é um grupo que é mais resistente à dor do que os homens. Mas as mulheres orientais são mais resistentes ainda no grupo das mulheres, entendeu? Então eu estou nesse grupo, no grupo mais resistente. Então eu falo, ai meu Deus do céu, mas tá bom. Tá? Então, cada pessoa lida de forma diferente, então a gente não pode menosprezar o sofrimento da outra pessoa, né? Tá? Outro que passou por um problema bem grande de depressão é a Ana. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 1 a 18. Ana, ela experimentou uma profunda tristeza por causa do seu problema de saúde, porque ela não podia engravidar. Então, para a mulher, né, nem todas, vamos dizer assim, tá? Mas para a grande maioria, não poder engravidar é muito complicado, né? Então, gera nela muitos sentimentos. Ela também estava tendo uma pressão, né, psicológica, por causa que naquela época ainda os homens casavam com mais de uma mulher, e a Ana era outra esposa, tinha outra mulher, né, de Eucana. E aí ela ficava afligindo, né, porque a Ana não conseguia engravidar. Então, imagine, você tem um problema, né, físico, e tem outra pessoa que fica tirando sarro, que fica zombando, que fica te menosprezando por causa da sua dificuldade, gera ainda mais dor, mais sofrimento, né, para a pessoa. E aí a Ana foi o templo, ela foi para orar, e tamanha tristeza, tamanha depressão que ela estava sentindo, apesar, olha, o marido era carinhoso com ela, o marido cuidava bem dela, entendeu? Mas isso não impediu dela experimentar essa tristeza profunda, tá? E então ela lá no templo foi orar para Deus, de tanta agonia, não saía nem som, não saía nem som na sua oração. E ainda ela foi interpretada erroneamente como chama? Pelo Eli, né, que era o sacerdote, e ele achou que ela estava bêbada. Você vem aqui no templo bêbada desse jeito, porque ela é como se ela falasse e não saísse som, né? Ela ficava lá mexendo os lábios, então ele interpretou que ela estava bêbada. Você vê. Então, com todo aquele sofrimento que ela estava tendo, ainda as pessoas julgando ela mal, né? Fora a pressão, tudo que ela tinha dentro de casa, foi um sofrimento muito grande para Ana, tá? E outro tipo de depressão que foi causada por causa do pecado, que foi a vida de Davi. Está lá em 2 Samuel. Ficou Samuels. Apareceu um S a mais aí, mas tudo bem. 2 Samuel 11, 1 a 13.
versículos 15 e versículos 24. Por causa do pecado, né, Davi experimentou uma profunda tristeza e por causa da culpa, da vergonha, né? Então isso foi abatendo Davi, tá? Salmo 32, ele fala desse pecado. Ele fala assim: enquanto eu calei o meu pecado, a sua mão pesava sobre mim. Como era mesmo? Deixa eu ver. Ele falou assim, do 3 em diante: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade. O sentimento de dor era tão grande, porque o Davi, ele coloca aqui que envelheceram os meus ossos, né? Para expressar, e constantes gemidos todo dia. Era uma dor muito profunda, né? Que ele estava experimentando, porque a mão de Deus estava sobre ele. E aí o vigor, quer dizer, o ânimo, a força todo dele foi-se, tá? Então, aqui são 3 exemplos, né? Um por causa de um esgotamento, outro por causa de um problema, doença, vamos dizer assim, não queria falar doença porque é um problema do corpo, né? Que ela não poder engravidar, não necessariamente uma doença, mas pode ser que seja uma doença que estava impedindo ela de engravidar. E por causa do pecado, né? Então, assim, algumas das causas que a gente comentou, que é possível da pessoa ficar em depressão. Como que Deus tratou essas pessoas? Tá, então, na vida de Elias, então a gente vê assim, de primeira coisa que Deus fez com Elias, Deus cuidou do seu físico. Então deixou ele dormir e mandou alimento. Então come, dorme, até ele ficar bom, né? Quando eu estava lá em Osasco, eu falei assim, nossa, parece que Deus está deixando eu descansar. Eu falava assim, porque eu tive problema no apêndice, né? Ele suporou, né? Então, ele estourou. E quando eu fui fazer tudo, fui no pronto-socorro para ver o que era a dor, né? Que eu estava sentindo. O médico de plantão lá falou que não era nada, era só gases. Aí eu falei, mas como assim só gases? Então, pelo menos, nem no hospital ele vai me dar alguma coisa para eu expelir esses gases, né? E foi o carinha do raio-x que ele falou assim, você não está com problema do apendicite? Foi aí que foi a luz, né? Aí tive que fazer a cirurgia e aí tá, eu tô lá no hospital, fiquei uns 2 dias depois da cirurgia, né? Aí o médico veio falar para mim assim: você quer receber alta? Eu não estava aguentando comer a comida lá do hospital. Eu não sei se era fritura, sei lá o que que era. O cheiro me enjoava assim o tempo todo. Aí voltei para cá. Eu falei, eu quero receber alta assim. Então ele me deu alta assim rapidinho. Aí fui para casa e quando cheguei em casa comecei a vomitar, passar mal, passar mal. E aí descobri que eu tinha pegado dengue.
Acho que peguei dengue lá no hospital mesmo, porque estava tendo um surto lá, né? Como que fala? Tava tendo mesmo, né? Assim, muita gente estava pegando dengue lá. Tava tudo infestado aqui, os mosquitos. Aí eu falei, nossa, eu já eu vou ter que descansar por causa da cirurgia, mas vou ter que descansar mais tempo ainda por causa da dengue. Então, para mim, eu senti assim, acho que Deus está querendo que eu pare um pouco, né? Então, assim, Deus, ele sabe nossos limites, às vezes melhor do que a gente mesmo, porque às vezes a gente abusa, né? A gente vai até o último fiozinho da sua força e você, em vez de parar antes, que está sentindo cansado, poder descansar, né? Então, Deus fez isso com Elias, deixando ele dormir, porque a falta de sono pode provocar na gente essa reação depressiva, né? Porque a gente vai ficando esgotado. No 1 Reis 19, do versículos 13 a 14, Deus tratou das questões emocionais de Elias. Então, ouviu todas as suas queixas, né? Quando uma pessoa está sofrendo, a primeira coisa que a gente pode ajudar é ouvir. É difícil ouvir. Já percebi que tem gente que não consegue ouvir. E, por exemplo, mesmo pastores, eu vejo assim, é um cuidado que a gente sempre tem, né? Mas que às vezes a gente também, por querer ajudar as outras pessoas, a gente não consegue ouvir. Aí a gente começa a querer dar solução para as coisas. Mas aqui, Deus ouviu todas as queixas, né, de Elias, e o fato da gente ter alguém que pode nos ouvir já nos ajuda nos nossos problemas, né? Só de ouvir. Porque às vezes a gente só quer falar, a gente só quer desabafar. E no versículo 15 e no versículo 18, Deus deu para Elias uma nova expectativa para o seu ministério. Resgatou a bênção, a esperança, mostrando para ele uma nova realidade. Tá? Então, isso foi a forma como Deus tratou com Elias. Então, deu um up, né, para o Elias. Tá? Na vida da Ana, depois que o sacerdote ouviu a razão dela, do sofrimento dela, Deus usou o sacerdote para dar para ela uma palavra de esperança e de bênção, tá? Que aí você vê, né? Fala ali no versículo 18 de 1 Samuel 1, que o seu semblante já não era mais triste. Na hora que ela saiu da casa lá do templo, né, da casa do Senhor, ela sentiu que o coração dela, né, estava mais leve. Então a Bíblia fala que o seu semblante já não era mais triste, tá? Para Davi, Deus colocou o profeta Natã para falar com ele, para mostrar o pecado, porque até então ele foi a gente chama de um círculo vicioso, né? Ele desejou a mulher do próximo, depois mandou o marido para a guerra para ele morrer, e o marido morreu, e depois ele tomou a mulher, né? E depois que mandou matar. Então, assim, percebe, um pecado que era da cobiça, né? Do desejo de uma coisa do outro, fez ele não só adulterar, né? Porque aí na época a Batseba tinha engravidado dele, e ele tentou camuflar o pecado, falando para ela dormir com o marido, né? Você vê, olha só, era um homem de Deus, um rei, né? Escolhido pelo Senhor, mas por causa do pecado, né? E aí ele, né, cometeu vários outros, né? Para poder encobrir um pecado. Então, geralmente a gente fala, né, por exemplo, a mentira vai levar para um outro pecado, que vai levar para outro pecado, que a gente
em vez de interromper esse ciclo, que seria: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, né? Então, assim, através do profeta, ele pôde confessar o seu pecado e ele poder ser tratado por Deus, tá? Não é fácil mesmo, né? Quando a gente às vezes comete algum pecado, é muito difícil. O ser humano tem muito orgulho, né? E não quer confessar, não quer admitir. E tem gente que ainda consegue colocar a culpa nos outros, né? Assim, a culpa é sua, mas você prefere jogar a culpa para os outros para você se sentir melhor. Mas quando tem o pecado que não é confessado, gera em nós umas angústias, um sofrimento que a gente poderia evitar se a gente confessasse e a gente, né, reconhecesse diante de Deus nossas fraquezas. Então, esses três experimentaram esse tratamento de Deus, né? Como conclusão sobre esse assunto, que não é fácil, precisamos estar atentos como bons mordomos, né, do templo do Espírito, que é o nosso corpo, a gente cuidar. Então, ter bom descanso, saber administrar bem o seu tempo, não deixar que chegue ao esgotamento. Não sei se é da cultura, às vezes a gente, né, não quer admitir que a gente não está bem, e às vezes a gente acaba fazendo coisas mesmo a gente não estando bem, né? Mas é importante a gente aprender a dizer não, a gente saber nossos limites, né? E poder parar quando precisa. Isso não quer dizer que a gente não teve fé, isso não quer dizer que a gente é pior do que o outro, não. Porque às vezes cada um tem seu limite, né? Então, quando a gente consegue entender isso, a gente pode se cuidar melhor, né? Não deixar chegar até um esgotamento, tá? Também não é feio a gente pedir ajuda quando a gente já não aguenta mais. Tem algumas coisas, né? Então, coloquei aqui, não só de alguém temente a Deus, né? Mas alguém na área médica. Deus usa, né, a medicina, usa os médicos para nos tratar. Deus pode curar, independente disso, mas Deus também usa, né, os profissionais na área de saúde. E eu coloquei aqui também: nunca se afaste da igreja. Tem gente, porque às vezes está muito mal, né? Às vezes o problema tá, né, com com algumas pessoas na igreja, talvez teve um desentendimento, mas estar na casa do Senhor é onde você vai ser fortalecido, é onde você vai ser amparado. Então, mesmo assim, nunca se afaste, né? Mesmo que às vezes o problema é com alguém dentro da igreja, tá? Se você conhecer alguém com depressão, procure ser um ouvido, ame, ajude. Se você não pode ajudar, então pelo menos ore. Deus vai operar através da sua oração, né? Vai trazer um conforto, um fortalecimento. Quantas vezes eu me senti fortalecida só porque alguém orou por mim, tá? Também a gente tem bons profissionais cristãos, né? São psicólogos que podem ouvi-los e pode ajudar com profissionalismo, né? E são mais equipados para isso. Então, coloquei ali o link, né, da CPPC, que é o Corpo de Profissionais não, Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, tá? Então, é uma equipe, mas eu queria dizer que a Chel, sabe, a esposa do pastor Job, ela é formada em psicologia e ela se dispôs. Para quem precisasse, pode procurá-la, tá? Ela pode atender. Parece que ela tem
um consultório lá na Vergueiro. Então, se precisar, a gente pode encaminhar, tá? E alguns livros que nos ajudam a entender melhor não só nossos problemas, nossos sofrimentos, mas aquilo que está nos abatendo, tá? Jesus foi a pessoa que mais experimentou também do sofrimento, né? Como um ser humano. E Mateus 26:38, ele fala: a minha alma está profundamente triste até a morte. Era um pouquinho antes dele morrer na cruz, né? E lá na cruz ele ora para Deus, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Então nós temos um Deus que sabe profundamente as nossas dores, que conhece nosso coração, sabe das nossas dificuldades, porque ele experimentou, né? E ele venceu. E ele fala aqui na palavra, em Isaías 53, que ele levou sobre si todas as nossos fardos e nossas enfermidades. Então, a gente pode se achegar a ele, que ele vai nos compreender e nos ajudar. Não é um assunto muito fácil, tá? Não é para quem está com... Para você, se estiver sentindo depressão, ou para alguém da sua família que tenha e você quer ajudar, ou um amigo querido que está passando por esse sofrimento, não é um assunto fácil, tá? Às vezes, uma causa emocional pode trazer um problema espiritual também, uma abertura, né, para problemas espirituais. Porque eu lembro quando uma vez eu estava passando lá, eu já contei isso para vocês, né? Uma vez eu estava passando ali na ponte, ali na Galvão Bueno, e olhei aqueles carros lá no viaduto e pensei, só um pensamento, hein? Olha só, foi só um pensamento que foi uma sugestão do diabo, né? Que eu pensei assim, puxa, seria tão mais fácil acabar com todos os problemas pulando daqui. O pensamento suicida, né? Foi. E, e tá. E aí eu fui numa igreja ali chamado Sara Nossa Terra, né? Lá na Liberdade. E um pastor depois veio orar por mim. E ele falou assim: eu vejo um espírito de morte na sua vida. Ou seja, de um pensamento deu uma abertura para que o demônio pudesse vir sobre a minha vida. Então eu penso assim, imagine aqueles, né, que estão passando por uns sofrimentos muito maiores. Quanto mais brechas essa pessoa está abrindo para que o diabo possa trazer. Então tem gente que ele sugere até morrer mesmo, se matar, né? E assim, nós como cristãos, a gente quer ajudar as pessoas, né? Ou você sentindo, passando pelo sofrimento, pode pensar assim: puxa vida, eu sou cristã, eu confio em Deus, mas mesmo assim é uma dor tão grande que eu não consigo sair. Então a gente sabe de muitas histórias de pastores, filhos de pastor, que suicidaram. É muito difícil lidar com algumas questões, e se a gente não se abrir, entendeu? Aquilo vai nos dominar e vai nos prostrar mais ainda. Então, é preciso coragem, né, para falar sobre isso, para abrir o seu coração, mas não precisa carregar isso, né? Deus quer que a gente aprenda a amar o outro e ajudar, né, nessas horas também. Eu estava conversando com uma amiga que é psicóloga e ela ficou sabendo de um senhorzinho que morava em frente da casa dela, que nessa pandemia suicidou-se. E ela ficou pensando, puxa vida, se eu soubesse que ele estava passando por esse sofrimento, se eu pudesse pelo menos fazer alguma coisa, ouvir, estar junto, apoiar, né? Então, que Deus nos dê sensibilidade para a gente perceber quem está ao nosso redor, que precisa de ajuda, que precisa de uma palavra, que precisa de ser amado, de ser apoiado.
tá? Que nós possamos ser essa igreja que faz diferença onde nós estivermos. E se você está sofrendo e precisa de alguém para falar, eu quero dizer, estou à disposição, tá? Pode contar comigo e a gente vai tentar, né, vamos colocar diante de Deus e o que a gente puder fazer, a gente quer fazer. Amém? Vamos orar? Senhor, nós agradecemos, Pai, porque mesmo que às vezes em meio às lágrimas, em meio da dor e do sofrimento, a gente tem o Senhor que nos entende, a gente tem o Senhor que nos ama, que não nos cobra, Deus, quando a gente já não tem mais forças. O Senhor é aquele que nos fortalece, o Senhor é aquele que nos consola, o Senhor é aquele que nos ama. E eu quero agradecer, Pai. Se tem algum pecado que tem nos abatido, Pai, confessamos agora, para que o Senhor possa nos purificar, nos perdoar e nos renovar, Senhor. Coloca novo propósito no coração de cada um, aquele que está cansado, aquele que está abatido, sem esperança, para que possa olhar novamente para Ti. Ó Deus, e dá-nos essa sensibilidade para perceber aqueles que estão ao nosso redor, que sofrem e que às vezes não tem ninguém. Ó Deus, que a gente possa ser instrumento do Senhor para levar cura, para levar graça, para levar paz. Eu te peço, Senhor, usa a tua igreja para fazer a tua vontade, mesmo nesse tempo da pandemia. Nós te pedimos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.